faz isso também é a CSN. A CSN manda daqui para lá, para a distribuidora de aço lá e vende o aço lá nos Estados Unidos. Ela provavelmente vai ter que redirecionar isso para a Europa. Enfim, ela tem o que a gente espera, e eu acho que são um dos grandes cernes que lastreiam nossa recomendação de compra em Vale. A gente ainda está vendo o consumo de aço para esse nível de taxa de juros surpreendentemente resiliente, tá? Vamos lá. O resultado de Usiminas saiu hoje pela manhã. Foi um resultado levemente melhor do que a gente esperava. Tá? Na maior parte das linhas do resultado operacional superou as nossas expectativas e consenso também. Que já era uma expectativa de melhora. Né? A gente já tinha uma expectativa de melhora, de crescimento. E a gente estava um pouquinho mais otimista que consenso e superou a gente em relação às estimativas também, tá? Então, no geral, é um quadro de recuperação, né? Então, o que a gente observa ali para Usiminas é que, percentualmente, a melhora de resultado ela até pode chamar um pouco a atenção, mas também vem de uma base muito fraca, né? Então, você sobe ali alguns milhões ali no resultado, você já vê um crescimento percentual expressivo, porque é uma empresa que está tentando capturar ali ganhos de sinergia com o alto-forno, eficiência do alto-forno 3 que religou, né? Então, assim, tem um processo de ramp-up desse forno que é relativamente demorado, enfim, então o pessoal monitora muito as questões de custo por tonelada na Usiminas para a gente observar essa questão de eficiência. De fato, teve uma redução de custo mais ou menos ali em termos de 2% de queda tri-a-tri no custo por tonelada de aço, e isso deu também uma ajudada para compor esse EBITDA um pouco melhor do que a gente esperava. Parte de volume também veio bem. Os Usiminas geralmente, quando surpreende para cima, geralmente surpreende para cima em volume, tá? Então, contra tudo e contra todos também, né? Porque você tem aço chegando da China em todo esse cenário no geopolítico. Né? Sim, eu acho que o ambiente não é favorável, tá? Eu acho que eu comento isso já aqui em alguns podcasts, o ambiente ele não é nada favorável para aço. E aí é exatamente isso que você falou, contra tudo, contra todos. É uma recuperação dentro de um cenário ainda ruim, ainda debilitado. Então não é um case que a gente é muito otimista de maneira geral com o case, porque o cenário macro ainda é muito difícil, uma companhia que tem uma dependência do dólar muito alta, mais ou menos ali 60% a 65% da base de custo deles é dolarizada, e a gente vê essa volatilidade do dólar aí, né? Aí depende muito de notícia que sai sobre Trump, então, né? A gente chegou a bater um dólar mais baixo ali em 5,70 mais ou menos em fevereiro, aí depois o dólar levantou de novo, aí nessas últimas declarações do Trump você já teve uma fuga de capital das treasuries para recursos como ouro, então o dólar já deu uma baixada de novo, mas de qualquer forma ainda é um patamar muito alto, tá? Para a companhia, então isso machuca a companhia. Em termos de alavancada, ela não é, tá? Então ela tem uma alavancagem bem controlada, tá? Em mais ou menos 0,5, 0,6 vezes de dívida líquida EBITDA, não é nada absurdo, pelo contrário, é uma alavancagem abaixo de 1, então é bem acomodado. Ela esticou o perfil de dívida recentemente, então tá tranquilo, parte de dívida tá tranquilo. O que nos preocupa é mais em relação à visibilidade de volume. Tá aí o Nishio que falou um pouco ali sobre bancos e sobre inadimplência, né? Então a gente tem uma possível expectativa ali de que no segundo semestre você tem uma desaceleração do setor automotivo, né? Você também cobre o setor, você sabe muito bem disso. Então a Anfávia tem uma expectativa de high single para o setor automotivo de crescimento ano a ano, vindo de uma base que já cresceu ano passado, em 2024. E a gente acha que a Anfávia está um pouco mais otimista do que deveria estar. Acho que a gente vai ter um crescimento. Vai crescer, mas talvez algo um pouco mais modesto. Isso afeta diretamente a Usiminas, não só a Usiminas como outras siderúrgicas também. Gerdau também e CSN fornecem para o setor automotivo, mas principalmente a Usiminas, que é o principal cliente dela, são as montadoras. Foi um primeiro tri bom, porque o volume ainda de produção está bom ainda, né? Então, eu acho que isso segurou, mas a gente tem uma expectativa, a nossa expectativa aqui é de piora para o segundo semestre, então a gente acha que vai desacelerar esses resultados aí
Então, por isso, a gente ainda se mantém cauteloso com a companhia. Tá? Passando para a Vale, né? Vale reporta o resultado hoje à noite, mas já é um resultado, né? A Vale ela divulga de maneira, digamos assim, doses homeopáticas, ela vai divulgando o resultado dela, né? Você tem a prévia operacional que já faz muito preço, então você já tem uma ideia muito, muito grande de como vai vir o resultado financeiro na data do balanço. Então, não deveria surpreender, tá? Então o mercado meio que já está esperando, baseado no que a gente viu na prévia. Foi um trimestre, sazonalmente, você já tem mais chuvas de primeiro trimestre, né? Como já dizia ali a música, né? São as águas de março fechando o verão, né? Então você tem um trimestre com volumetria de chuva muito alta, e aí choveu principalmente no Sistema Norte, né? Lá no Pará, que é onde vem o minério de ferro de mais qualidade. Então, isso acabou afetando um pouco a dinâmica de mix. A gente viu um mix um pouco mais empobrecido do que a gente gostaria de ter visto ali em termos de realização de preço. Ainda assim, isso foi o que a gente pontuou até na nossa prévia de resultado, ainda assim não dá para dizer que a companhia não está cumprindo com o novo planejamento estratégico de tentar reduzir um pouco os embarques e melhorar a qualidade de mix. Então, embora o mix de fato empobreceu o tri-a-tri, mas também vindo de um trimestre que é muito bom em termos de produção e vendas, que é o quarto T, né? Então, tem uma desaceleração considerável sazonal em relação a quarto T para primeiro T, e aí você pegou um pouco essa questão relacionada ali de chuvas no Sistema Norte, né? Empobreceu um pouco esse mix, mas um fator importante que a gente viu, uma redução substancial ali, acho que é quase 60% ano contra ano, e aí já pega a sazonalidade, né, porque é justamente ano contra ano, na quantidade de produtos de alta sílica vendido dentro desse mix. Então, para quem não sabe essa parte técnica, né, é muito fácil de saber que se tem alta sílica, tem baixo ferro. Se tem baixo ferro, é um mix mais empobrecido em termos de teor, né? Então, isso ajudou ali a compor uma precificação pior tri-a-tri, então a gente viu o preço caindo tri-a-tri, embora a curva de 62% ela andou basicamente de lado, a média, o benchmark da curva andou de lado, tri-a-tri mais ou menos, mas você teve uma queda de preço realizado por conta desse mix pior. Para frente, a gente né, acho que tirando essa questão de sazonalidade, eu acho que tem ali um ano de volume mais forte, se a gente comparar ano contra ano. O ano de 2024 já foi um ano de bom volume, teve trimestre superando produção recorde aí, então a gente acha que vai continuar vindo numa toada boa de produção. Vai ser um ano um pouquinho mais desafiador, embora a gente ache que vai superar ano contra ano, mas existe uma dificuldade relacionada às chuvas anual, né, de qualquer forma, porque 2024 foi um ano muito seco, né, esse ano, 2025, deve ser um ano com mais chuvas, então tem uma questão ali de chuva que pode atrapalhar, mas a gente acredita sim que vai ser um ano com uma leve superação de volume ano contra ano no fechado em 2025. O custo continua reduzindo, então o C1 por tom a gente tem uma expectativa, a gente ainda não sabe, porque o custo é só divulgado no balanço final, né, hoje à noite, mas a gente tem uma expectativa de queda do C1 por tonelada ano contra ano. Então, tri-a-tri ele sobe porque tem menos diluição de custo fixo, né? Então você tem menos volume, então dilui menos, mas no ano contra ano, considerando a sazonalidade, você deve ter redução de custo, que é o que a gente espera, e eu acho que são um dos grandes cernes que lastreiam nossa recomendação de compra em Vale, que é, se o mercado não está muito bom, se tem muita certeza em relação à China, ela tem que fazer o dever de casa dela, que é baixar custo. Então, o custo está sob o controle da companhia. Então, ela tem essa questão de guidance relacionada à redução de C1 para esse ano, é uma redução mais ou menos de 4%, 5% ano contra ano de C1, então a gente acha que ela deve seguir reduzindo o C1 sempre ano contra ano ao longo dos trimestres dentro de 2025. Tá? Falei, acho que já bastante de Vale, quer passar para uma próxima? Fala só... Tenta falar um pouco de Gerdau e CSN, que acho que você citou a siderúrgica, citou os em Minas, eu acho que essas também são afetadas, principalmente por tudo que está acontecendo na geopolítica global, né? Toda essa questão de tarifaço, e vai para lá e volta para cá. Acho que são as duas também que são... A Gerdau é bastante sensível, né? Porque aí acaba envolvendo também as plantas que a companhia tem de produção de aço nos Estados Unidos, ela tem mais ou menos ali 30 e poucos por cento, 34%, pouco menos de 35% do seu volume total produzido de aço em solo americano.
então ela seria beneficiada pelas tarifas ali que o Trump tem feito, né? Inclusive ele colocou tarifa especificamente sobre aço em termos de 25% e retirou as benesses que você tinha do sistema de cotas tarifárias da seção 232, que vigorava, né, que ele mesmo implementou no primeiro governo dele, vigorou durante o governo Biden, e aí ficou com algumas sanções, algumas exceções que ele aplicou em alguns países, e aí depois ele suspendeu, falou, não vai ter benesse nenhuma, não vai ter exceção nenhuma, seção 232 está valendo 100%, e mais em cima dessa seção 232, que ele já tinha colocado no primeiro governo, ele colocou mais 25%. Isso já pega o resultado do primeiro tri da Gerdau? Não porque a gente viu o que acontece ali. A gente viu a discussão fazendo com que o order book acelerasse. Acho que efetivamente a gente não observou nos dados de mercado uma redução substancial da penetração de importados nos Estados Unidos, de aço importado nos Estados Unidos. Ainda não aconteceu. Teve um Mas você teve também, né? Exatamente, é isso aí. Então acho que isso pode ter mascarado um pouco. Então, na verdade, acho que a gente deve ver isso acontecer, talvez ali no resultado do 2T, 3T, isso deve ser mais nítido. Mas já é um resultado bem melhor num T de 25 em relação aos Estados Unidos, justamente por conta do pessoal aumentando o order book, o sentimento melhorou, então a indústria downstream que consome o aço passou a destravar um pouco mais esse consumo e aumentou o order book de pedidos ali da Gerdau. Então a gente estava vendo até então, até o quarto tri. O quarto tri foi um trimestre bem fraco para os Estados Unidos, inclusive. A gente viu esse order book abaixo de 60 dias, né? E aí esse order book já voltou para cima de 60, a gente não sabe exatamente quantos dias, porque o resultado ainda não foi. Mas a gente tem uma expectativa que fique acima de 60 dias nesse resultado, então isso é um bom indicativo, porque mostra que a demanda tá mais aquecida, né? Então e o consumo de aço estaria subindo. Então a gente acha que isso já tem a ver com os reflexos de curto prazo das tarifas. O que nos preocupa é a questão inflacionária que as tarifas levam, né, em relação ao aumento de preços geral da economia, principalmente em bens duráveis, né, os bens duráveis que têm aço embutido. A gente acha que isso pode levar o Fed a uma postura muito mais cautelosa para corte de juros, tanto é que existe um embate hoje entre Trump e o Jeremy Powell, né, em relação a essa situação. Então, a gente tem visto um cenário mais cauteloso para o Fed cortar juros, e os juros está sempre atrelado a consumo de aço, né? Então, num ambiente onde o juros está mais alto por mais tempo, que é o famoso higher for longer, isso é prejudicial para o consumo de aço. Então, em geral, a gente acredita que no curto prazo as tarifas vão criar sim um efeito positivo para a companhia, mas no médio e longo prazo, e aí quando eu falo médio e longo prazo, eu estou falando, né, 1 ano, 2 anos aí, o consumo de aço ele tende a parte de volumetria tende a não ser tão elástica, justamente porque a taxa de juros mais alta impede que o consumo de aço acelere. E os efeitos disso no Brasil? E aí você já puxa o gancho para a CSN. No Brasil, no caso, assim, fiz alguns vídeos já sobre isso, né? A gente não vê de maneira material as tarifas impactando as companhias abertas do setor de aço no Brasil, tá? Então, claro, na segunda derivada na segunda derivada pode ser, tá? Isso é o que a gente comenta, inclusive, esse desdobramento em termos de relatórios, a gente fala isso, mas aí justamente o contrário do que eu falei nos Estados Unidos. Você tem um curto prazo que é bom, e você tem um possível médio e longo prazo, você tem esse fator prejudicial. Desculpa, o contrário não, é igual, né? No médio e longo prazo aqui, você pode ter um efeito também de esse aço redirecionando para cá, tanto da China quanto inclusive do próprio Brasil, né? Então, quando eu falei que não afeta a companhia de capital aberto, é porque essa volumetria de aço que é exportada do Brasil para os Estados Unidos, ela geralmente está em companhias não listadas, tá? Uhum. Não quer dizer necessariamente que sejam companhias pequenas, né? Você tem uma ArcelorMittal, que é uma companhia gigantesca de aço que exporta muito aço daqui para a ArcelorMittal dos Estados Unidos, e lá faz a laminação, corte e dobra e vende lá, mas o aço bruto, ele sai daqui para lá. Isso entra nos dados de exportação de aço. Uhum. Essas companhias podem
ter que fazer um repaginamento de estratégia, tá? Quem faz isso também, um pouco, né, não é tão representativo, mas quem faz isso também é a CSN. A CSN manda daqui para lá, para a distribuidora de aço lá, e vende o aço lá nos Estados Unidos. Ela provavelmente vai ter que redirecionar isso para a Europa, enfim, ela tem usinas lá na Europa para retrabalhar esse aço. Então isso pode também, de alguma maneira, afetar, mas eu acho que é muito marginal o impacto. Tá? Eu acho que o impacto está muito mais nessas companhias não listadas em relação a essa questão do aço. E esse redirecionamento de aço para cá pode aumentar a oferta de aço aqui e aí pressionar o preço para baixo. Mas né? isso então, não é uma coisa que afeta o T25 ainda, não, ainda não. Ainda não. CSN e Gerdau passam ilesas na operação local. Exatamente. A gente ainda está vendo o consumo de aço para esse nível de taxa de juros surpreendentemente resiliente. Tá? Então, isso tem sido uma surpresa. Eu acho que o único ponto que a gente viu desacelerando é a parte de aços longos para construção civil. Sim. Aços planos tem melhorado, o consumo ainda está bom. Tanto que o Usiminas reportou esse resultado relativamente surpreendente do ponto de vista operacional. E aí, para aços longos, a gente vê um setor de construção civil principalmente atrelado a projetos de alta renda, diminuindo vendas, né? Então esses balanços desse trimestre já devem reportar redução de vendas em projetos de alta renda, e se as vendas reduzem, os novos lançamentos mais à frente eles vão reduzir também, porque as vendas é um indicador para a incorporadora lançar ou não aquele projeto. E a gente acredita que isso vai fazer com que o consumo de aço reduza, você já tem uma sobreoferta desse aço. Oferta, né? Exato, você já tem uma sobreoferta de aço longo no Brasil, e com o consumo reduzindo, o preço de aços longos tende a ficar muito pressionado, já está e tende a continuar pressionado. As usinas menores já estão até debaixo da água, né, não estão conseguindo nem respirar, então talvez haja uma pressão de preço muito mais porque as margens estão muito ruins do que realmente exista ali algum trigger de demandas. A gente acha que a demanda é para baixo no segundo semestre para aços longos. Das empresas que você cobre, dentre as mineradoras, qual você acha que tem o melhor resultado nesse primeiro tri entre Semin e Vale aí? Qual que seria a sua preferida? Olha, eu acho que em termos de crescimento, tá? Eu acho que Semin ela deve representar um resultado proporcionalmente melhor que Vale nesse trimestre. E das siderúrgicas? Tá. Siderúrgicas é difícil dizer ainda, né? Mas eu acho que Gerdau tem um efeito compensatório, a gente deve ver o EBITDA andando de lado, tá? Então, Brasil, você tem uma piora, por esse fator que eu comentei em termos de aços longos. Gerdau é muito exposto a aço longo no Brasil, e você também tem a ligação da linha BQ2, que eles estão implementando agora, que a parada para implementar o BQ2 ela durou mais tempo do que a gente esperava que ia durar. Isso causou uma retenção de volume, né? Então a gente vai ver o volume em aços planos também reduzindo no Brasil. Então a unidade do Brasil da Gerdau vai ter um resultado pior no T25. Só que a unidade dos Estados Unidos, como eu comentei, compensa. Melhor, principalmente tri a tri. O resultado do quarto T foi bem fraco, esse resultado do T25 vai vir bem melhor do que o resultado do quarto tri de 24, então a gente deve ver uma recuperação nos Estados Unidos. Então dá uma compensada e o EBITDA meio lateralizado, sabe? Brasil indo pior, Estados Unidos indo melhor, EBITDA meio de lado. Os Minas eu acho que representou um crescimento, foi um resultado em termos de EBITDA crescendo, tri a tri, e a gente acha que também CSN, no geral, também vai conseguir apresentar um crescimento, embora tenha uma sazonalidade ruim, mas eu acho que um crescimento principalmente ano a ano, porque aí envolve também a questão de mineração, que Semin tem um grande peso dentro da hold, né? Mas mineração ano contra ano de Semin, eu acho que consegue reportar um bom resultado também. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valor.